Olá, estou aí na responsabilidade dos homens de hoje, interpretando os homens da Bíblia, e o personagem que eu estarei trazendo aqui para vocês, para a gente poder estar tirando lições, aprendizado, né? Aquilo que a gente pode estar trazendo para a gente como crescimento. Esse personagem que eu vou estar falando hoje é sobre Timóteo, certo? Quem foi Timóteo, o que é que a gente pode aprender sobre a vida dele, certo? Então vamos lá. Quem é Timóteo de forma resumida, tá? Timóteo, ele era um jovem pregador missionário, tá certo? Ele era um jovem pregador e missionário. Timóteo, ele era filho de Eunice, que era a sua mãe, que era uma judia convertida ao cristianismo, tá certo? E seu pai, a Bíblia não menciona o seu nome, mas o seu pai era grego. Então Timóteo, ele era meio judeu, ele era judeu por parte de mãe, sua mãe Eunice, tá certo? E desde pequenino, desde criança, Timóteo aprendeu sobre Deus, né, sobre os princípios, os ensinamentos de Deus, tá? Através da sua mãe, que era uma judia, mas como já tinha falado, era uma judia convertida ao cristianismo, e a sua avó Lloyd, que tem uma fundamental importância. Eram duas mulheres de fé verdadeira, tá certo? E aí Timóteo aprende com ela toda essa base. Então desde muito novo Timóteo já tinha conhecimento sobre Deus, tá? E o que acontece? Timóteo, mesmo sendo muito jovem, por toda essa base que ele já tinha desde criança, Timóteo, ele era muito bem falado pela sua comunidade, tá certo? Pelo seu local, pela igreja primitiva, tá certo? Timóteo era um pregador missionário da igreja primitiva. Então Timóteo, ele dava bons exemplos, ele era uma pessoa íntegra, bem falada, tá certo? E a gente pode ver isso em Atos 16, dos versículos de 1 a 3, tá certo? Atos 16, de 1 a 3, que vai dizer o seguinte: E chegou também a Derbe e Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que ele o acompanhasse, tomou-o então, o circuncidou por causa dos judeus que viviam na região, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Tá? Então aqui nessa narrativa de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, os versículos de 1 a 3, a gente vê essa questão da integridade, né? As pessoas falavam bem de Timóteo. Timóteo era um exemplo dentro da sua comunidade. E aqui nesse caso, no versículo 3, a gente vê que pelo fato de Timóteo ele ser meio judeu, e Paulo queria levá-lo para a sua próxima viagem missionária, tá certo? Então o que é que Paulo fez? Para não gerar um escândalo entre os judeus, né? Porque naquela época era necessário, era uma tradição do meio dos judeus, a circuncisão, tá ok? Então para não gerar uma polêmica ali entre os judeus, um escândalo, Paulo pega Timóteo e o circuncisa, certo? Pelo fato dele ser meio judeu ali, dele ser judeu por parte de mãe, tá tranquilo? Então Timóteo era esse jovem, um jovem missionário, um jovem pregador, começou o seu ministério cedo, ainda jovem, né? A sua mãe e a sua avó, Eunice e Lloyd, respectivamente, tiveram uma importância muito grande por serem mulheres de fé, então ensinaram muito bem Timóteo. Paulo, então, conhece Timóteo, né? E aí ele quer levar Timóteo e leva Timóteo para a sua próxima viagem missionária. E aí Timóteo acompanha Paulo em algumas viagens missionárias, aprendendo ainda mais, né, muito mais com Paulo, tá certo? E aí Timóteo, durante a sua jornada, ele tem alguns desafios, tá certo? Ele sofreu alguns desafios, ele teve alguns desafios. Dentre esses desafios foi sua prisão, tá certo?
não há uma narrativa dizendo em que circunstâncias Timóteo foi preso, o porquê que ele foi preso, né? Mas no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 23, o autor, né, do livro de Hebreus, ele fala sobre a soltura de Timóteo, tá certo? Então ele vai dizer aqui no Hebreus 13, 23, tomai conhecimento de que o irmão Timóteo já está solto, se ele chegar logo, eu vos verei com ele. Tá? Então aqui a gente sabe que Timóteo passou por uma prisão, e aqui está se dando a notícia de que ele foi solto. Então, uma das dificuldades que Timóteo teve durante a sua vida como pregador, como um evangelista, foi essa prisão. Outra dificuldade que Timóteo teve era pela sua pouca idade, tá certo? Por conta da sua pouca idade, algumas pessoas ali, alguns locais, meio que menosprezavam Timóteo, não davam muita importância para aquilo que ele falava, pelo fato dele ainda ser muito novo, tá? Então, de certa forma, Timóteo sofreu ali um tipo de preconceito em relação à sua idade, tá? Então, esse foi uma outra dificuldade que Timóteo teve durante essa sua caminhada, tá? Outra dificuldade que Timóteo teve durante seu ministério foi em relação à igreja de Éfeso, né? Timóteo teve que bater de frente ali com a igreja de Éfeso, com algumas pessoas da igreja de Éfeso que estavam levando falsas doutrinas. Então Timóteo ali foi responsável por confrontar essas pessoas quanto a essa atitude que elas tinham, tá certo? E uma outra dificuldade que Timóteo tinha era a sua saúde. Timóteo tinha uma saúde frágil, tá certo? Tem um texto que é o de 1 Timóteo 5:23, em que aqui Paulo escreve essa carta, né, a Timóteo, e aí ele fala em relação a essa saúde frágil de Timóteo, e diz o seguinte, 1 Timóteo 5:23, por causa do teu estômago e das tuas doenças frequentes, não bebas apenas água, mas tome também um pouco de vinho. Então aqui fica claro que Timóteo ele tinha problemas de saúde, então ele ficava doente recorrentemente, tá? Ficava doente de forma recorrente, tá certo? Então, essas foram algumas dificuldades que Timóteo teve. E dentro dessa história de Timóteo, dentro desse um pouco que eu trouxe, o que é que nós podemos tirar de lição sobre Timóteo? Primeiro ponto, usar os dons, tá? Timóteo, mesmo sendo jovem, ele usou os seus dons. Timóteo, ele tinha o dom de liderança e o dom de ensino, tá certo? E mesmo sendo jovem, mesmo em meio a todas essas dificuldades que eu acabei de dizer, as pessoas não darem muito crédito à sua palavra pela sua pouca idade, as suas doenças recorrentes, né, seus problemas de saúde recorrentes, a sua prisão, Timóteo não se poupa em usar os dons que Deus deu para o trabalho do próprio Deus. E Timóteo vai lá e honra esses dons depositados nele, e mesmo com todas essas dificuldades, Timóteo é um exemplo de compromisso, tá certo? E dentro desse exemplo de compromisso, um outro ponto que a gente tira de Timóteo é a sua fidelidade, tá? É um ponto que está atrelado a isso. Timóteo, em toda a sua trajetória, ele mostra a sua fidelidade. Mesmo nas maiores diversidades, Timóteo se manteve firme no seu propósito e na sua missão de evangelista, certo? Um outro ponto que a gente pode tirar é respeito. Timóteo ele tinha muito respeito pelo seu tutor, que era Paulo, tá? Então Timóteo respeitava muito Paulo, e tudo aquilo que Paulo o ensinava, Timóteo absorvia da melhor forma possível. Tranquilo? E o último ponto aqui que eu vou trazer era um bom caráter. Timóteo era um homem íntegro, né? E aí eu comecei exatamente falando dessa integridade de Timóteo. Timóteo era uma pessoa íntegra em que a sua localidade o elogiava e o via
com o bom testemunho, tá? Presenciava o bom testemunho que Timóteo dava como jovem. E aí a nossa missão nos dias de hoje, principalmente nós como jovens, é exatamente aprender estas lições que Timóteo tem para dar para a gente, tá? Que nós possamos, não só os jovens, né, mas todos nós como cristãos, que nós possamos usar os nossos dons para o serviço do reino, que nós possamos ser fiéis ao trabalho, fiéis a Deus, independente das dificuldades ou adversidades, que nós possamos respeitar, ter respeito pelos nossos tutores, pelos nossos pastores, pelas nossas lideranças, né? Respeito a Deus, principalmente, a obra de Deus, e que nós possamos dar bom testemunho, ser cristãos de bom caráter, de boa índole, de integridade, tá certo? Então é isso, que Deus nos abençoe e fique com Deus.